Nós vamos iniciar mais uma videoaula sobre as cláusulas contratuais abusivas no Código de Defesa do Consumidor. Meu nome é Antônio Silveira Neto e eu sou professor da Universidade Estadual da Paraíba. Antes de falar sobre as cláusulas abusivas presentes no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, é importante fazer um registro sobre a nova teoria contratual que está em vigor no sistema jurídico brasileiro, cujo papel do Código de Defesa do Consumidor foi muito importante para consolidar essa nova visão sobre a teoria contratual. Sabe-se que a teoria contratual clássica estava calcada na liberdade formal de contratar. Isso significa dizer que partia-se do pressuposto de que as partes eram iguais e, portanto, poderiam influenciar nas cláusulas, isto é, no próprio conteúdo do contrato. Partia-se dessa ideia de igualdade formal. Mas a realidade mostrou ser diferente. A realidade mostrou que não há essa igualdade formal, nem mesmo material, muito menos. Há uma relação de permanente desigualdade. É tanto que o Código de Defesa do Consumidor considera o consumidor como parte mais fraca, vulnerável na relação jurídica de consumo. Então essa teoria não tinha qualquer fundamento ou necessidade prática. Ela ficava inócua em face da realidade ser diferente. Portanto, o próprio sistema jurídico se adaptou a essa nova realidade. Se antes, por força dessa ideia de que todos eram iguais e podiam influenciar no conteúdo do contrato, se deu prevalência aos princípios da autonomia da vontade ou da liberdade de contratar, da força vinculante dos contratos ou da obrigatoriedade dos contratos, como queiram alguns, e da relatividade dos efeitos dos contratos. Não que esses princípios não vigorem hoje, vigoram e são importantes, como por exemplo a força vinculante do contrato é muito importante para dar segurança jurídica às relações de consumo. O fornecedor tem a obrigação, uma vez de se comprometendo no contrato, de entregar o produto ou serviço, e o consumidor, evidentemente, também tem a obrigação de pagar pelaquela contraprestação do serviço ou pela remessa de um produto, a entrega de um produto. Todavia, é importante destacar que nas relações de consumo e nos contratos em gerais, já que o novo Código Civil também adota esses princípios, prevalecem os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio das relações contratuais, equilíbrio econômico das relações contratuais. Significa dizer que, além desses princípios, nós vamos ter que observar esses outros, como, por exemplo, a função social do contrato. O contrato ele não serve só às partes. Em primeira mão, serve às partes, sim, está ali para instrumentalizar interesses econômicos das partes, mas também serve para a sociedade à medida que os contratos são os motores de um bom nível econômico ou de uma boa relação de uma sociedade economicamente viável. Além disso, os contratos têm repercussão em outras áreas, né, da vida, como, por exemplo, a questão do meio ambiente. Então, um contrato que viole normas ambientais, ele não cumpre a sua função, embora possa, evidentemente, estar atingindo os interesses diretos daqueles que estão negociando, mas está contrariando um direito difuso da sociedade, que é o direito da proteção ao meio ambiente. Também a boa-fé objetiva, importantíssimo conceito, princípio, que vai fazer com que os contratos eles tenham um parâmetro ético. Não é mais agora a lei do mais forte ou daquele que é mais esperto ou que pode influenciar com o seu poder econômico, o seu poder de persuasão ou o seu poder de informação. É preciso que essa pessoa que esteja negociando o faça com transparência, com lealdade e com
todas aquelas regras da boa-fé objetiva que tratam do não prejuízo ao terceiro, do dever de informação, do dever de cooperação. E, por fim, a questão do equilíbrio econômico. As prestações devem ser proporcionais, devem ser justas. Por isso que se fala hoje em justiça contratual, ou seja, não basta só a realização do contrato, a assinatura do contrato e a fixação das cláusulas, mas que esse contrato cumpra sua função social, esteja de acordo com a boa-fé e seja justo em termos de prestações. Uma outra observação a se fazer, antes de elencar as cláusulas contratuais abusivas, é a questão do rol. O rol constante no Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 51, é um rol exemplificativo. O próprio Código assim estabelece, podendo outras leis ou até mesmo decisões judiciais considerar determinadas cláusulas contrárias ao sistema de proteção do Código e, portanto, nulas de pleno direito. E, uma vez sendo reconhecida a nulidade dessa cláusula, seja porque ela viola algum inciso do artigo 51, seja porque está presente em outro diploma legal, ela vai ser considerada nula e não vai produzir qualquer efeito jurídico. Agora, é importante salientar que a declaração de nulidade não invalida o contrato, porque nós estamos diante do princípio da conservação dos contratos. Está presente no parágrafo 2º do artigo 51. Então, o que é que vai fazer o intérprete? Ele vai declarar nula aquela cláusula, mas, ao mesmo tempo, vai estabelecer a validade do contrato. Ou seja, uma nulidade não vai contaminar de uma cláusula, não vai contaminar as outras. Agora, uma questão interessante também é que, pelo nosso sistema jurídico, cláusulas nulas, por violar, no caso, o artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor, que é uma norma de ordem pública e de interesse social. Então, por exemplo, a cláusula de não indenizar, nós vamos ver mais adiante, que prevê que não pode um contrato eximir o fornecedor da responsabilidade perante um fato do produto ou um vício do produto. Então, essa cláusula é nula de pleno direito, portanto, não vai produzir nenhum efeito e poderá ser declarada de ofício pelo juiz. Por quê? Porque está indo de encontro diretamente a um dispositivo legal do Código de Defesa do Consumidor, que é considerado uma lei de ordem pública e de interesse social. Então, essas leis de ordem pública e de interesse social podem ser declaradas de ofício, conforme nós podemos observar da interpretação do artigo 128, 267 e 303 do CPC. A doutrina a doutrina tanto consumerista como processualista são uníssonas nessa questão. Todavia, infelizmente, o Superior Tribunal de Justiça, na análise de um caso concreto relativo a um contrato bancário, disse e editou até mesmo uma súmula, que é a súmula 381, tá aqui, disse o seguinte: nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas. Portanto, essa é uma súmula que vai de encontro a toda uma construção doutrinária e até mesmo legal sobre nulidade de cláusulas e declaração de ofício pelo magistrado. Rol de cláusulas abusivas. Quais são as cláusulas abusivas presentes no Código de Defesa do Consumidor? São inúmeros, mas antes de falar sobre elas, é importante fazer uma pergunta. Pode haver modificação do conteúdo da cláusula contratual em face do reconhecimento da sua nulidade? Porque quando a cláusula, por exemplo, essa que acabei de citar, da exclusão da responsabilidade está lá e é declarada nula no contrato, ela vai ser retirada do contrato. Mas aí existem outras cláusulas que são declaradas nulas e, em face do princípio da conservação, nós poderemos modificá-las, sobretudo aquelas cláusulas que tratam de
valores desproporcionais, prestações desproporcionais. Então, por exemplo, a cláusula que fixe juros abusivos, ela pode ser modificada. Isso está presente no artigo do Código de Defesa do Consumidor. No artigo 6º, nós temos aqui a possibilidade de modificação. O artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor são direitos básicos do consumidor, inciso 5º, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Então há a possibilidade, sim, respondendo à pergunta, de haver modificação da cláusula que for considerada nula, e aí o juiz poderá fazer essa alteração. E quais são as cláusulas abusivas? A primeira cláusula abusiva é a cláusula de não indenizar. Ou seja, se estiver presente no contrato alguma cláusula que fixe ali a exclusão de um fornecedor ou de vários fornecedores do dever de indenizar o consumidor, violando um princípio básico estabelecido lá no artigo 6º do Código, que é o direito do consumidor à indenização integral por prejuízos sofridos em razão daquele produto ou serviço. Essa cláusula é absolutamente nula. Também é nula a cláusula que vem a prever a subtração de reembolso. Ou seja, se o consumidor tem ao seu favor o direito de arrependimento, adquire algum produto fora do estabelecimento comercial, em 7 dias ele poderá, que é o prazo de reflexão, se arrepender daquela compra e aí devolver o produto. Então não pode haver a subtração desse direito de reembolso, com todas as despesas. O consumidor não pode pagar nada por isso. Transferência de responsabilidade a terceiro. O Código também proíbe que na cláusula contratual venha um terceiro em razão de conveniência própria, no caso o fornecedor, conceder a responsabilidade a um terceiro, que não ele próprio. O consumidor já escolhe o fornecedor em razão da confiança que tem naquele serviço. E não pode ser submetido a uma transferência de responsabilidade. O caso comum é das companhias aéreas que de repente resolvem fazer voos conjugados. Não há possibilidade de responsabilidade, de transferência da responsabilidade quando houver qualquer problema nesse sentido. Só há um caso em que o próprio Código apresenta a questão do vício do produto, quando a responsabilidade pelo conserto daquele produto com vício vai se dar mediante um outro fornecedor, que é aquela empresa autorizada, técnica, especialista. Pode haver essa situação. Violação à boa-fé e ao equilíbrio contratual. Então, toda vez que for identificada a violação ao princípio da boa-fé ou ao equilíbrio contratual, em determinada cláusula, ela poderá ser anulada. Por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, através do recurso especial 348 e 343, considerou que viola a boa-fé e o equilíbrio contratual as despesas que o cartão de crédito estava cobrando do usuário, do consumidor, em razão dele ter sido furtado. Então, cobrou as despesas do cartão que foi comprado da data anterior e data e hora anterior à comunicação do furto. Foi considerado uma cláusula abusiva e por violar o equilíbrio e a boa-fé. Vedação de inversão do ônus da prova. Não pode haver uma cláusula que venha a alterar a distribuição do ônus da prova presente no Código de Defesa do Consumidor. Um direito básico do consumidor à inversão do ônus da prova naquelas situações de hipossuficiência. Cláusulas que prevêem a arbitragem compulsória. Essa cláusula também vai ser nula de pleno direito. Não que não possa haver a arbitragem, mas isso tem que ser uma opção do consumidor e não uma compulsoriedade. Nós vamos encerrando aqui as cláusulas. Nós temos ainda
a questão da imposição de representantes, nós temos a questão